Então vamos lá, vamos prosseguir, que o Senhor nos conceda graça ao entrar nesse assunto tão vasto e tão lindo. Vamos extrair algumas verdades extremamente profundas para a nossa vida contemporânea hoje. Quando nós lemos o livro de Números, no capítulo 33, do versículo 1 ao 49, queridos, podemos ver e observar todas as estações que o povo de Israel peregrinou durante 40 anos. Essa leitura, à primeira vista, parece um pouco estranha para algumas pessoas. Alguns podem achar que esses versículos não têm muita importância. Números? É muito difícil alguma coisa em números, né? Tirar um sermão em números. Mas nós precisamos colocar em conta que esses versículos, esses textos, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então tem alguma coisa aí. E que isso tudo está escrito para nos admoestar, para nos educar, para nos ensinar. Foram escritas para que nós venhamos nos dar conta que as coisas não são tão céleres, não são tão rápidas, não são tão fáceis. Não são assim, pá, fez, aconteceu, já era, pá, mágica, um passo de mágica. Não é assim. Alguém disse que Deus ele trabalha devagar porque ele tem muita pressa. E eu concordo com essa palavra. Nessas estações, nessa jornada de 40 anos, nós podemos ver esse trabalhar, sabe, detalhista, meticuloso, trabalhoso do próprio Deus. Quando nós atentamos para a vida da igreja, principalmente para a vida de cada um de nós, vemos um desenvolver, vemos uma progressão gradual. Começamos a ver uma progressão de Deus, especialmente no sentido da história, no pensamento da história. É necessário que essa progressão espiritual, coletiva e profética vá acontecendo por etapas, como nós vemos nessas estações, nessa jornada de 40 anos do povo de Deus no deserto. Aqui nessa jornada de 40 anos nós começamos a observar o significado do tempo. A definição de tempo é o período contínuo e indefinido ao qual os eventos se sucedem. E é isso que eu e você nós precisamos de entender, de estar às claras com relação a toda essa linha, a toda essa maneira como Deus trabalha, a toda essa maneira como Deus age, a toda essa maneira como Deus se revela, a maneira como Ele nos conquista. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 e 11 diz assim: mas estas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. E essas coisas lhes aconteceram como exemplos para nos admoestarmos, para nos ensinar, para nos doutrinar. Nós que temos alcançado o fim dos séculos. Aqui nós vamos perceber que a vida cristã ela é vivida em estágios, em estações. É de estágios em estágios. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você se atenta para algo. Você vê nitidamente que a nossa salvação é assunto da glória de Deus. A nossa salvação exalta a glória de Deus. Vamos atentar para esse assunto de acordo com a Epístola aos Efésios. Vejamos dois textos. 1 Efésios capítulo 1, versículo 6, Paulo ele fala sobre o louvor da glória da sua graça. Depois o versículo 12, somente essa frase: louvor da sua glória. Aqui nós precisamos de ver, observar duas coisas extremamente impressionantes, estupenda, magnífica. Aqui Paulo está falando sobre a graça de Deus e a glória de Deus. E se você estuda a salvação no Novo Testamento, você vai ver, vai observar que é um estudo da graça de Deus e da glória de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor. Muito forte. Nesse texto eu quero que você só anote essa frase, de glória em glória. Ela salte para sua mente. Aqui nós precisamos de estudar essas duas preposições. A primeira de e depois em. De glória em glória. Então a primeira preposição é de e a segunda em. Quando Paulo diz de glória, a primeira preposição é de, significa apo. O significado da preposição apo é para fora. Há diferentes nuances e significado dessa preposição e o principal deles é dese.
A preposição apo é usada apenas nos casos ablativos, declinações dos verbos gregos. Quando você estuda a gramática grega, são eles acusativo, ablativo, ativo, instrumental, nominativo, genitivo e vocativo. O caso ablativo é fundamental de origem. É o ponto de partida de onde a coisa procede. Quando Paulo está dizendo de glória, desculpa, eu estou um pouco rouco, mas vai sair assim mesmo, glória. Quando Paulo está dizendo assim, de glória, no grego está assim, apodoxis. Apodoxis. Doxis é glória. Então a frase fica assim, apodoxas eis doxas, de glória em glória. Isso indica que algo foi realizado na eternidade passada. Ele indica algo que está sendo realizado no presente, tendo em vista a eternidade futura. Vamos atentar para alguns exemplos da ocorrência da preposição apo, para nós compreendermos mais profundo isso aqui. O versículo 29 de Romanos, capítulo 8, o nosso querido apóstolo Paulo diz assim: portanto, o que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Aqui nós temos a preposição apo. Depois, abra sua Bíblia em Efésios 1:4, e ele diz assim: assim que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ainda no versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz assim: é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Veja que nesses três exemplos nós podemos perceber que a nossa salvação, de acordo com a presciência de Deus, foi algo que ele decidiu na eternidade. Cristo Jesus nos escolheu para louvor da sua glória. Deus, ele nos escolheu de acordo com a sua presciência. Foi algo que ele viu e escolheu em Cristo. É isso que significa essa primeira preposição, apo. Ainda nós podemos ver esse texto de Filipenses 2:13, que Deus efetua em nós o querer. Vamos atentar para esse princípio aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, verso 1. Paulo diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Note a palavra aí na sua Bíblia, no seu caderno, ou na testa, faz alguma coisa aí, mas anota essa palavra, beneplácito. Aqui, no versículo 5 de Efésios 1. Essa palavra no grego é eudokia. Essa palavra fala de deleite, prazer, satisfação. Está assim no texto de Lucas 2:14. Glória a Deus nas maiores alturas, entre os homens a quem ele quer bem. Voltando para Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavra propusera, aqui nós temos um vocábulo muito rico. Ela ocorre apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento. Romanos 1:13, Romanos 3:25 e Efésios 1:19. Esse vocábulo no grego é protifemi. É um composto de 2 vocábulos. O primeiro é pro, que significa antes. O segundo é etifene, que significa estabelecer, determinar. Então nós temos aqui a palavra protifemai, que significa estabelecer antes, para poder ilustrar essa palavra. Eu quero ler Romanos 3:25. Olha só o que Paulo diz: a quem Deus propôs, aqui está essa palavra, profitemai, propôs seu sangue como propiciação mediante a fé, manifestar sua justiça por Deus. Propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixar-lhe impunes pecados anteriormente cometidos. Observa isso. Deus, ele propôs, determinou antes no seu sangue. Para poder ilustrar isso melhor, quero que você leia um outro texto comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Pedro, ele fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o ouro ou prata que vós fostes resgatados dos maus comportamentos que os vossos pais deixaram de herança. Agora preste atenção nisso. Mas
vós fostes libertos pelo precioso sangue. Você está observando aí Romanos 3, 25. Agora aqui, 1 Pedro 1, versículo 18 a 25. Verso 20. Como o seu precioso sangue de cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha. Agora, olha, observe. Conhecido pelo efeito antes da fundação do mundo. Você está vendo a concordância perfeita, a engrenagem perfeita que nós estamos encontrando aqui na palavra de Deus. Interessante que nós encontramos uma outra palavra que vai encaixando nessa engrenagem, vai encaixando nesse quadro que nós estamos formando. Essa palavra conhecido, aqui em Pedro, no versículo 20, a palavra conhecido que é prognos, é conhecer antes. Deus propôs antes porque ele conheceu antes. E ele não conheceu, não foi os atos das pessoas, ele conheceu, foi as pessoas em si. E essa palavra está ligada, a presciência de Deus está ligada às pessoas e não aos atos das pessoas. Na primeira preposição que nós vemos aqui, em 2 Coríntios 3,18, preposição apo, nós começamos a observar a salvação na esfera da eternidade. Então, nós vamos agora entrar na segunda preposição, na outra preposição, que é eis doxa, que é a preposição eis, de glória. Aqui nessa segunda preposição, em Paulo, é como ele descesse na esfera do tempo. Ele começa então a ter uma visão da salvação. E é exatamente isso que essa preposição ela vai indicar. Até que isso significa que a nossa salvação é algo que começa na eternidade em Deus e que Deus executa no tempo. Nessa outra preposição nós começamos a enxergar isso, ver isso. E isso está ligado nisso que nós estamos falando em Números 33. Nessa linha, nesse tempo, nessas estações, nessa jornada, nessa caminhada do povo de Deus no deserto. Porque aqui nós vamos começar a compreender a nossa salvação. A nossa salvação, toda ela, é um ato soberano da parte de Deus. Paulo ele diz assim em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para. Olha só a preposição. A preposição aqui, para, é eis, na língua grega, até o dia da redenção. Aqui a palavra redenção ela aponta para a glória vindoura. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, olha só o que Paulo diz. E também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 5:5 diz: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Em Efésios 1, no versículo 13 e 14, a parte B do verso 13 diz assim: fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade do louvor da sua glória. Que ele fala de penhor, que fala de selo. Essa palavra aqui, penhor, no grego é arrabon, que fala de garantia. Arrabon significava que o comprador tinha que garantir a compra e o sinal era adiantado. A compra era adiantada. Somente Paulo usou essa palavra. O objetivo dele com essa palavra era revelar que o dom do Espírito que Deus nos deu, nos dá aqui e agora, é um sinal, é uma garantia, o antigozo, é a anti-alegria, é a garantia da alegria que nós, cristãos, um dia viveremos quando nós entrarmos na era vindoura, no gozo completo vindouro. O que Paulo está tentando nos falar é o que nós experimentamos do Espírito Santo. É simplesmente uma pequena parte de tudo aquilo que na era vindoura, no mundo vindouro celestial, vamos experimentar de tudo, 100%, sabe? Isso aqui é uma pequena parte, mas não somente isso, porque hoje nós estamos enxergando obscuramente. Um dia nós veremos face a face. Mas também Paulo diz que ele nos selou com o Espírito. A palavra selado no grego é espiragismo, que significa marcar com selo. Selar por segurança, marcar pela impressão de um sinal a fim de provar, confirmar a propriedade,
A autenticidade, a autoridade. Essa palavra ela ocorre 15 vezes em todo o Novo Testamento. Há um texto que é o 2 Coríntios 11:10, que Paulo diz assim, você observa uma ilustração gloriosa do significado dessa palavra. Olha só o que Paulo fala. A verdade de Cristo está em mim. Não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Observa essa frase. Não me será tirada. Aqui nós temos o mesmo vocábulo na língua grega, esfiragismo, que Paulo usou em Efésios 1:13. Em Efésios 4:30, Efésios 4:1-30, Paulo diz, nós não podemos, não devemos entristecer o Espírito de Deus, o qual fomos selados para o dia da redenção. O selo, gente, o selo é algo maravilhoso que o próprio Deus coloca em nós, para mostrar no mundo espiritual, para mostrar no capeta, que nós pertencemos a Ele, que de fato somos seus filhos, que nós somos herdeiros da grande herança vindoura. Creio que essa expressão dia se refere àquele grande e maravilhoso dia que nós vamos encontrar com o nosso bendito, maravilhoso, eterno Salvador das nossas almas. Esse termo selado, ele tem 3 significados. O primeiro fala de autenticidade. O segundo sentido fala de propriedade. O terceiro fala de segurança. Você vê aquele selo, quando você vê aquela impressão ali, você sabe que esse selo pertence a uma pessoa. Você sabe logo de praxe que aquele selo pertence a uma pessoa. Sabe de quem é a pessoa? É isso que você precisa de entender. É isso que o Senhor está tentando falar para você agora. Sobre o selo do Espírito. Você precisa de entender, de saber que o próprio Deus colocou em você a marca dele, o Espírito dele, o selo dele, como garantia que nessa jornada espiritual, ele não apenas nos escolheu na eternidade, mas ele está trabalhando em nós com o seu selo, o selo do Espírito, da palavra, a palavra da cruz, para que nós sejamos cada dia alcançados nessa magnífica obra, nessa poderosa obra, essa obra que vai completar-se até o dia da redenção, até o dia da entrada do mundo vindouro, da era vindoura. É isso, essa é a garantia, essa é a certeza, é que você vive uma vida cristã tendo em sua consciência essa garantia, essa certeza do trabalhar dele na sua vida. Te abençoe na maravilhosa obra dele, nessa caminhada que nós vamos se aprofundando mais e mais, tá certo? Próximo vídeo vai continuar o próximo vídeo. Seja alcançado por essa palavra e que assim o nosso bondoso Deus te abençoe toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua vida espiritual e a sua caminhada cristã, em nome de Jesus.